Bora. Irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos estar orando para darmos início ao nosso culto nessa noite. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti, ó Deus, mais uma vez quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa de oração, onde viemos, ó Pai, prestar o nosso culto ao Senhor. Desde já, ó Pai, o Senhor esteja recebendo esse culto como um cheiro suave. Esteja também, ó Pai, abençoando cada um aqui presente. Que possamos sentir, ó Deus, a Tua presença no nosso meio, Pai. Que o Senhor, Deus, esteja nos fortalecendo cada vez mais. E que possamos, ó Pai, cada vez mais também sermos obedientes ao Senhor. Tudo isso eu venho te pedir e já te agradecer. No nome de Jesus, amém. Irmão, só para reforçar, dia 12, vamos ter aí, é a segunda quinta-feira do mês, então vamos ter aí um relógio de oração. Então, dia 12 é a segunda quinta-feira do mês, vamos ter aí o relógio de oração. A irmã Silvana vai estar aqui a partir das 15 horas. Então, os irmãos que quiserem vir mais cedo, ou se quiserem vir para cá orar, então a irmã Silvana já vai estar aqui. E às 19 horas vamos ter o nosso culto de oração, que aí vai estar sob a responsabilidade da MCM. Então, dia 12. Dia 14, nós vamos ter a nossa feira de guloseimas, tá? Então nós vamos colocar lá no WhatsApp da igreja, vamos fazer ali uma lista, não? Os irmãos vão estar ali, aqueles que puderem doar as guloseimas, com certeza vai ser bem-vindo. Então dia 14 é o segundo sábado desse mês, tá? Do mês de agosto, dia 14. Como nós já falamos para os irmãos, nós estamos aí com um sonho de adquirir uma TV para ficar no lugar desse projetor. Esse projetor já está bem velhinho e uma das maneiras que nós encontramos foi essa, de fazermos todo mês uma feira ou um almoço para poder ir pagando as prestações dessa TV. Nós já vimos mais ou menos um preço, ficaria aí em torno de 12 parcelas de 300 e alguma coisa. Então aí nós fizemos um cálculo e vimos que se nós conseguirmos vender as guloseimas ou o almoço, nós vamos conseguir pagar essa prestação sem muito esforço. Então nós estamos precisando, e esse projetor aí já está mais do que na hora de aposentar. Já tem aí, se eu não me engano, já uns 10 anos ou mais esse projetor aí. Então já está mais do que na hora de dar um descanso para ele, tá? Então aí temos essas programações. E hoje, a Silvana até colocou lá no grupo da igreja, hoje é dia dos adolescentes, tá? Então geralmente no mês de agosto nós fazemos aí umas programações e deixamos os adolescentes e jovens, os nossos adolescentes, sobre a responsabilidade dessas programações. E esse mês, não vai ser diferente. Ano passado nós não tivemos, mas esse ano nós vamos ter, em nome de Jesus. Então dia 17, terça-feira, vai começar essa programação. Vai ser dia 17, dia 19, 21 e 22. 17, terça-feira, dia 19, quinta-feira, 21, sábado e 22, domingo. Então eles vão estar aí na direção desses cultos, terça, quinta, sábado e domingo. Então aí nós vamos deixar eles, já tem um tema, já tem a divisa, então aí nós vamos deixar
eles aí trabalharem um pouco. Tá? Então, a igreja precisa estar orando e apoiando para que realmente seja uma bênção esses cultos. Tá? Dia 5, é isso? Dia 5 é o aniversário de casamento do irmão Damião e da irmã Aniceia. Dia 5, se eu não me engano é quinta, né? Acho que é quinta-feira. Quinta-feira, o casal Damião e Aniceia vai estar comemorando mais um aniversário de casamento. Nós vamos estar orando por essas vidas, que Deus abençoe esse casal. Nós somos gratos a Deus que o Senhor guardou a irmã Aniceia. Ela esteve doente, ficou internada, mas graças a Deus já está em casa e graças ao Senhor está tudo bem. Nós, domingo retrasado, nós fomos lá fazer uma visita. A irmã Aniceia, a gente até brincou com ela, está até mais magrinha, né? A gente estava lá brincando com ela. A irmã Salete também foi, né? A irmã Salete, a irmã Rosilda e o irmão Nelson. Então aí foi uma benção, né? Ali poder conversar com a irmã Aniceia e ver que ela está bem melhor. Vamos estar convidando aí Rafael e Rodrigo. Vamos estar adorando ao Senhor nesse momento e logo após nós vamos estar agradecendo, junto com os dízimos e ofertas, agradecendo pela vida do irmão Damião e da irmã Aniceia. Posso comprá-lo, nem merecer.
Traz luz para
amado Pai que está no céu, coloco, Senhor Deus, nas suas mãos santas e maravilhosas, Senhor, os nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor, os que forem entregues aqui no seu altar. Ó Deus, vai cuidando, Senhor Deus, de cada pessoa desta igreja, Senhor Deus, dizimista ou não, cuida, Senhor Deus, abençoa o lar de cada família desta igreja, Senhor Deus, que não falte o alimento, que não falte a medicação, que não falte o agasalho, Senhor Deus. Ó Deus, cuida, Senhor Deus, também da vida do casal, a Nilceia e seu Damião. Vai cuidando deles, dando saúde à irmã Nilceia, dando paciência ao irmão Damião. Cuida desse casal, Senhor Deus. Ó Deus, coloco também a família deles, Senhor Deus, no seu altar, Senhor Deus, os seus filhos, os seus netos e bisnetos, Senhor Deus. Vai, Deus, também tomando, Senhor Deus, toda a direção, Senhor Deus, todo esse culto, Senhor Deus. Essa oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Joel. Joel capítulo 2, dos versos 12 até o 14. Joel, capítulo 2, dos versos 12 até o 14. Joel é depois de Oséias. Não sei se facilitou aí. Joel, capítulo 2, dos versos 12 até o 14. Amém? Amém. Verso 12. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Que Deus possa estar aplicando a sua palavra lida em nossos corações. Quem foi o profeta Joel? A Bíblia não dá muitas informações sobre o profeta Joel. Nós sabemos que ele é filho de Petuel, mas nós não temos mais informações sobre a vida de Joel. Nós não sabemos qual era o reino que ele estava, se era o reino do sul, se era o reino do norte. Nós não sabemos qual era o reinado, qual era o rei que estava governando nesse período de Joel. Então nós não temos muitas informações. Mas o capítulo mais conhecido de Joel é o capítulo 1. Mas Joel, ele já vai falando sobre a praga dos gafanhotos. Até mesmo essa parte há uma discussão, porque alguns teólogos não conseguem afirmar com certeza se essa praga foi realmente praga dos insetos, ou se o profeta Joel estava falando de alguma invasão. O que nós entendemos que foi um castigo de Deus para a nação de Israel. Foi um castigo vindo da parte de Deus. Só que aí, como eu acabei de dizer,
nós não temos convicção, não temos certeza se realmente foi uma praga de insetos ou, como alguns teólogos afirmam, se de repente foi o exército da Babilônia, se foi o exército da Síria que destruiu, ou se foi até mesmo o exército romano. Então não tem muita certeza. Então o que nós podemos afirmar que foi um castigo vindo da parte do Senhor. O capítulo 2, se os irmãos prestaram atenção, vai falar sobre o arrependimento verdadeiro. O que o Senhor espera do seu povo. Aquela mensagem de Joel foi para o povo de Deus e continua valendo para nós. Pastor, você está querendo dizer que Deus vai enviar uma praga de gafanhoto para nós? Não é isso. Mas Deus, Ele vai castigar se nós não mostrarmos um arrependimento verdadeiro. É isso que o Senhor espera do seu povo. E o mais interessante, se nós formos olhar para esse texto, nós vamos claramente entender que esse arrependimento é motivado pelo próprio Deus. É isso que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, que o arrependimento é vindo da parte de Deus. Não adianta, se Deus não permitir, nós não teremos o arrependimento. Parece algo contraditório. Quero lembrar os irmãos do que aconteceu com o profeta Jonas na cidade de Nínive. O que aconteceu? Deus queria que Jonas fosse para a cidade de Nínive, porque Deus iria castigar aquela cidade. Deus iria derramar a sua ira sobre a cidade de Nínive. Mas Deus, Ele leva Jonas até Nínive. Só que Jonas não queria. Os irmãos conhecem essa história. E é interessante que Jonas, no seu coração, ele já tinha certeza que Deus iria se arrepender daquela decisão, que Deus iria perdoar a cidade de Nínive. Jonas, ele não queria que isso acontecesse. Essa é a realidade. Jonas conhecia a história do povo de Nínive e ele queria mais que aquela cidade fosse castigada. Mas ele tentou fugir, não adiantou. Deus conduziu até a cidade de Nínive. Chegando lá, Jonas prega o arrependimento. E todos se arrependem da sua vida errada. Do maior, do rei, até o mais simples. E aí aconteceu isso. Houve um grande arrependimento. E Deus não castigou aquela cidade. Deus abençoou aquela cidade. Então é interessante quando nós olhamos para esses textos e nós conseguimos identificar que Deus, Ele deseja isso, que nós venhamos a nos arrepender. Deus, Ele vai nos motivar para que possamos nos arrepender. Mas infelizmente, devido ao nosso coração duro, nós não damos muita importância. E aí é interessante que, se nós formos olhar o costume daquela época, quando nós estudamos a história, quando uma pessoa ela se arrependia ou demonstrava arrependimento, ela rasgava as suas vestes, se cobria de cinzas e ficava ali numa demonstração de arrependimento de algo que ela tinha feito. E aí, quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender que não é esse arrependimento que Deus quer. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o arrependimento, ele vem de Deus, é da vontade de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos identificar, que o arrependimento é da vontade de Deus. Deus, ele deseja isso. Então, quando nós olhamos para o texto no versículo 12, que aí fala na parte A: agora porém declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração.
Então o que Deus deseja, a vontade de Deus, é que todos se voltem para o Senhor. Não que com um simples ato de rasgar a sua veste, mas o que o Senhor quer é que nós venhamos a rasgar o nosso coração. O que Deus quer é que nós venhamos a mudar o nosso coração, permitindo que Ele transforme o nosso coração duro, de pedra, em um coração que Ele possa moldar, um coração de carne realmente. Então é isso que o Senhor Ele quer. Se nós formos olhar o versículo 11 do capítulo 2, nós vamos ver: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? O Senhor, Ele não deseja castigar ninguém. Ele quer que todos se arrependam. Esse é o grande desejo do Senhor. Então nós vamos ver, não somente nesse texto, mas na Bíblia toda, há várias passagens que nós podemos notar qual é a vontade de Deus para a raça humana. Ele deseja que a raça humana abandone o seu caminho mau, se arrependam e se voltem para o Senhor. Porque o próprio profeta Joel, ele fala: como será terrível o dia da vingança do Senhor. Como será terrível esse dia. E aí o profeta fala: quem poderá suportar? Ninguém pode suportar a ira do Senhor. Aqueles irmãos que conhecem o livro de Apocalipse, está lá, é terrível. O próprio Cristo, no livro de Mateus, quando ele fala aquela parte da tribulação, é terrível. É terrível. Então Deus ainda dá a oportunidade para que as pessoas se voltem para Ele. O profeta Isaías fala: quem quer buscar o Senhor vai achar. Mas agora, o que é necessário é que tenhamos um coração sincero ao Senhor. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Não adianta você se vestir de saco, rasgar suas roupas, ficar com um semblante triste. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração, cada coração aqui. Então não adianta tentar enganar o Senhor. Então é importante que nós possamos caminhar na direção do Senhor com um coração sincero, arrependido daquilo que nós fazemos. E aí talvez você pense o seguinte, como várias pessoas pensam: Deus me conhece, Deus sabe como eu sou, então eu vou errar, porque Deus é bom, então é só chegar para Ele, pedir perdão, que está tudo certo. Talvez você haja dessa maneira, mas eu quero falar para você que não vai adiantar nada você tentar enganar a Deus. Você chegar para Deus: Senhor, eu errei, então estou aqui diante do Senhor, quero pedir perdão. Mas o seu coração não está sendo sincero, o seu coração não se arrependeu daquilo que você fez. Aí nós podemos lembrar do que aconteceu com Judas Iscariote. Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso pelo que ele fez. Judas, ele estava interessado no dinheiro que ele ia receber. Na cabeça de Judas, Jesus não seria crucificado. Na cabeça de Judas, Jesus iria apanhar e depois seria solto. Esse era o pensamento de Judas. Mas quando Judas viu que não era aquilo que ele estava pensando, que era muito mais sério, então Judas, ele volta para os sacerdotes que deram dinheiro para ele. Ele falou: eu não quero mais esse dinheiro. Os sacerdotes não aceitaram. Mas se Judas, se ele se arrependesse, isso eu tenho certeza, se Judas realmente se arrependesse daquilo que ele fez, com certeza o Senhor iria
ouvir a sua oração. Mas Judas não fez isso. Ele achou a maneira mais fácil de resolver aquela situação. Ele foi e tirou a sua própria vida. Ele errou 2 vezes. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas Pedro, melhor dizendo, Pedro, ele se arrependeu daquilo que ele fez. Ele se arrependeu. E ele pede perdão ao Senhor. Aí nós podemos olhar esses 2 personagens. E nós precisamos nos identificar quando nós cometemos algo de errado. Nós vamos ver alguns textos, um ponto mais à frente, que Deus, Ele deseja abençoar as nossas vidas. Deus deseja abençoar cada um de nós. Mas por causa da falta de arrependimento, Deus não tem nos abençoado. Esse texto fica bem claro, se vocês pegarem, eu não sei aqui quantos já leram o livro de Joel, mas se vocês pegarem o capítulo 1, como eu falei, vai falar sobre a praga dos gafanhotos. No capítulo 2, logo no início, a partir do verso 1, ele vai falar que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Então, para aqueles que não estão preparados para esse dia, não serem pegos de surpresa, o Senhor está falando: se arrependam enquanto é tempo, o dia do Senhor está chegando. Como lemos no versículo 11, como será terrível esse dia? Quem irá suportar? Então o Senhor está avisou naquela época e continua avisando para o seu povo, para aqueles que são do seu povo ou não. Deus continua anunciando essa mensagem: arrependam-se. Os irmãos vão se lembrar do profeta João Batista. João Batista, ele foi duro. Ele chegava e falava: raça de víboras. Tenho certeza que hoje ninguém tem essa coragem de chegar e falar isso. Mas o profeta João Batista não estava errado. Ele estava chamando a atenção daquelas pessoas para que elas largassem os seus vícios, largassem a vida errada que elas estavam levando e se arrependessem do modo que estavam vivendo. E hoje, irmãos, nós precisamos entender que continua a mesma coisa. Você pertencendo ao povo de Deus ou não, Deus, Ele está nos chamando a atenção que nós precisamos nos arrepender. Precisamos arrepender. Aí talvez você fique: poxa, mas eu não tenho nada para se arrepender. Minha vida está tudo certo. Será que realmente está? Às vezes, irmãos, infelizmente, nós ocultamos um pecado lá dentro do nosso coração. E parece que às vezes a gente esquece que aquele pecado está ali dentro do coração. Nós precisamos tomar a coragem e pedir ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu quero me arrepender. Para que o Senhor venha com a sua graça, venha nos limpar. Somente assim. E aí nós temos prova que o Senhor, Ele vai nos abençoar. Uma bênção que o Senhor queria conceder ao seu povo, ao povo de Israel, seria o quê? A não destruição. Deus não iria destruir, como Ele fez com Nínive. Se o povo de Israel, se eles se arrependessem, se todos se arrependessem com sinceridade, Deus não iria castigá-los. Essa era uma bênção. Mas quantas bênçãos nós perdemos porque nós não nos arrependemos? Ainda temos coragem de dizer: eu nasci assim e vou morrer assim, mesmo conhecendo a Cristo Jesus. Essa não é uma postura de um servo ou uma serva do Senhor. Não existe essa questão: eu nasci assim e vou morrer assim. Eu preciso ser moldado pelo Senhor.
Nós vamos lembrar do texto de Jeremias, capítulo 18, quando o Senhor fala para Jeremias, para ele ir na casa do olheiro. E ali Jeremias tem aquela visão, onde o olheiro ele está fazendo um jarro, um vaso. E aí, quando aquele vaso não sai da forma que o olheiro quer, ele começa a amassar. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Nós somos barros na mão do Senhor. Nós precisamos permitir que o Senhor venha nos moldar. Lembrando que o arrependimento é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Deus quer. Deus quer isso de cada um de nós. É triste, irmãos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor e nós podemos contemplar que a igreja poderia estar muito melhor, muito melhor. Eu não falo somente a igreja de Cavalcante, mas a igreja, todas aquelas igrejas que se reúnem para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Era para nós estarmos numa posição muito melhor. Se o povo de Deus, melhor dizendo, o povo de Deus se arrependesse por completo dos seus atos pecaminosos. E às vezes nós paramos e achamos que é uma simples mentirinha, uma simples fofoca. Aí achamos que isso não tem nada, não tem problema. Aí a máxima que nós gostamos, todo mundo faz. Mas será que você é todo mundo? Então é triste, quando nós queremos, muitas vezes, classificar os nossos pecados. O pecado do irmão é muito maior que o meu. Eu só falei, como o nosso irmão José Luiz estava falando de manhã, eu falei só um palavrãozinho, foi sem querer, saiu. Ou eu contei uma pequena mentira. Isso aí, não preciso nem pedir perdão, Deus sabe, está tudo tranquilo, já está na conta, então depois eu resolvo com Ele. E aí parece que nós vamos nos acostumando com esses pecadinhos, parece que aí nós temos eles como estimação, como bichinho de estimação. Vamos cada vez mais ali nos enrolando com esses pecadinhos. Aí achamos que falar mal do outro, isso é normal, isso acontece. Fazer uma fofoca, fazer uma intriga, isso é normal, todo mundo faz. Nós temos, desculpa a expressão, nós temos ainda a cara de pau de chegar e ainda falar isso. Todo mundo faz isso, é normal, preciso. Mas isso desagrada ao Senhor. Se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele combate isso de uma maneira ferrenha. Ele fala que dentro da igreja não pode haver divisões, não pode ter partidos. Temos que ser unidos em Cristo Jesus, ter a comunhão. E às vezes, por causa dessa fofoca, dessa intriga, dessa mentirinha, Deus deixa de abençoar o seu povo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por isso que eu falo que deveríamos estar muito melhor, mas nós não estamos por culpa nossa mesmo. Deus tem deixado de abençoar o seu povo, porque nós carregamos muitas vezes pecados de estimação. Não temos coragem de chegar para o Senhor e confessar esses pecados. Podemos ver lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Olha a bênção que nós deixamos de receber. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos ao Senhor,
A Bíblia afirma isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí talvez você comece a refrescar a sua memória, aí você começa a lembrar de como está a sua vida. A mensagem que o nosso irmão José Luiz trouxe de manhã, mas se Deus nos avaliasse, qual seria a avaliação? Talvez a nossa nota não seja boa porque nós não nos arrependemos por completo. Ou falamos que nos arrependemos, mas não é um arrependimento por completo. Então precisamos nos arrepender. Gostaria que algum irmão ou irmã abrisse para mim 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9. Nós vamos ver nesse verso que é da vontade de Deus que os perdidos cheguem ao arrependimento. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então aí fica bem claro o que o apóstolo Pedro está dizendo. Todos precisam se arrepender. Deus, ele não quer castigar ninguém, mas é necessário que o ser humano se arrependa dos seus atos, para que seja abençoado pelo Senhor. O segundo ponto que nós podemos identificar nesse texto, que o arrependimento, é além da mudança interior, ela precisa também mostrar, o arrependimento vai muito além da aparência exterior, mas é algo interior, de fora para dentro. Para os irmãos entenderem, não é de fora, de dentro, de fora para dentro, é de dentro para fora. O arrependimento é isso. Começa no seu coração. Aí nós vamos ver nesse capítulo 2 de Joel, a parte B do versículo 12 e também a parte A do versículo 13. A parte B do versículo 12: com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Então não adianta, irmãos, nós chegarmos e falarmos: eu me arrependo, mas aí você não demonstra nada que realmente se arrependeu. Tem uma frase que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: pois o coração sincero naturalmente se manifesta no rosto, mas o rosto enganoso não revela o coração. Pois o coração sincero naturalmente se manifesta no rosto, mas o rosto enganoso não revela o coração. Nós podemos ficar com um semblante triste. Não é isso que os fariseus faziam? Demonstravam lá um semblante triste, como se tivessem feito lá o jejum de não sei quantos dias, ficavam com aquele semblante, e as pessoas ficavam com pena. E muitas vezes nós agimos dessa maneira, mostramos um rosto triste, dizendo que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, mas o coração continua o mesmo, não há nenhuma mudança. Por isso que eu falei, a mudança é de dentro para fora. O meu coração, ele precisa mudar. Se ele não mudar, não adianta nada, vai ser só uma mudança exterior, mas a mudança precisa ser interior. É isso que agrada ao Senhor. O arrependimento verdadeiro mexe por dentro, e é ele que devemos buscar, pois Deus não aceita outro. Deus não aceita outro arrependimento. Eu posso jejuar, eu posso me lamentar, eu posso entrar em prantos, mas tudo isso eu posso fazer não sendo sincero. Eu posso jejuar,
eu posso chorar, eu posso ficar gritando, mas será que é realmente de um coração sincero? Deus, Ele vê o nosso coração. Não adianta tentar enganar ao Senhor. O arrependimento verdadeiro que agrada ao Senhor, ele começa no coração, de dentro para fora. É esse arrependimento que vai agradar ao Senhor. Se os irmãos lembrarem no verso 12, não adianta rasgar as vestes, rasguem o coração. É rasgar o coração, demonstrar que realmente o meu coração foi mudado, está diferente. Se eu realmente tiver o coração mudado, com certeza as minhas atitudes vão ser diferentes. As pessoas vão reparar, não, realmente fulano mudou, fulano está diferente, porque o seu coração foi transformado, ele se arrependeu, e é esse arrependimento que o Senhor aceita. Graças a Deus que o Senhor, Ele vê o coração, porque se dependesse de nós, já falamos isso aqui várias vezes, se dependesse dos nossos julgamentos, nós mandaríamos muitas pessoas para o inferno, com certeza. Eu acho interessante quando um traficante, um bandido, um ex da vida, no caso, é aceito por Cristo, tem a sua vida transformada, a primeira coisa que às vezes nós falamos: fulano? Ele? Não. Ele? Que isso? Não pode. Ele agora está na igreja? O camarada já fez isso, já fez aquilo. É a primeira coisa que nós pensamos: fulano não pode ser crente, ele não pode ser cristão, fez tanta coisa errada, agora está na igreja? Não pode. Aí nós pensamos: não, poxa, desse jeito não dá. Nós lembramos do passado da pessoa, mas a Bíblia fala que quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, Deus vai nos purificar, e o que ficou para trás, ficou. Agora é daqui para frente. Então, para Deus é isso. Se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Deus vai nos purificar, Deus vai transformar o nosso coração. Não importa o que eu fiz, não importa, Deus vai esquecer. Então aí é para frente. Só que às vezes nós queremos que aconteça isso conosco. Quando é conosco, não, opa, Senhor, o que passou, passou, agora é daqui para frente. Mas com os outros, nós queremos lembrar o passado das pessoas. Aí começamos a julgar. Não? Então, como eu coloquei aqui, o arrependimento verdadeiro mexe por dentro. É ele que devemos buscar, pois esse é o que agrada ao Senhor. É esse que o Senhor vai aceitar. Não adianta você fazer outra coisa se não for sincero. Deus conhece o nosso coração. O outro ponto que nós podemos ver aqui: o arrependimento verdadeiro, ele traz vantagens para o arrependido. O arrependimento verdadeiro traz vantagens para o arrependido. Como nós vimos lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, Deus vai nos purificar se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. É uma das vantagens que nós temos. Nós vamos ver no Antigo Testamento, eles diziam, como aqui nesse texto, que talvez nos desse uma bênção. Talvez o Senhor, se eu me arrependesse, talvez o Senhor me desse uma bênção. Nós podemos ver aqui na parte B do versículo 13 e o versículo 14: voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez o Senhor não o meta
Talvez Deus não faça isso. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então é interessante que Deus, Ele anunciava: se vocês não se arrependerem, eu vou trazer o castigo para vocês. Então Deus levantava um profeta, então aí aquele profeta começava a anunciar. O povo entendia que estava errado, se arrependia e Deus não trazia nenhuma maldição, não levantava nenhuma nação para castigar o seu povo. E assim nós vamos ver várias vezes. Aí por isso que o profeta Joel está falando: talvez o Senhor deixe uma bênção para vocês. No Novo Testamento nós temos a certeza que o Senhor vai nos dar a bênção. E a maior bênção que nós temos quando nós recebemos um novo coração, quando nós somos transformados por Cristo, é a vida eterna. Então essa é a maior vantagem que nós temos. Então é necessário que tenhamos uma vida onde o nosso coração venha a se arrepender sinceramente daquilo que nós estamos fazendo. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós falamos muito de Davi. Davi era um homem sujeito aos mesmos erros do que nós. Ele era homem, pecava, mas Davi, ele tinha um coração sincero. Quando ele se arrependia daquilo que ele fazia, ele não voltava a fazer a mesma coisa. Infelizmente nós temos esse defeito. Nós pedimos perdão ao Senhor, nos arrependemos, mas daqui a pouco fazemos a mesma coisa. Aí fica a perguntinha: será que nós realmente nos arrependemos? Eu entendo claramente que quando nós nos arrependemos daquilo que nós estamos fazendo, nós não voltamos a cometer a mesma coisa. Não vamos errar de novo, porque aí acaba virando uma brincadeira. Como eu falei, vai virar algo de estimação para você, um pecado de estimação. Você larga, daqui a pouco você pega de volta. Você larga, daqui a pouco pega de volta. Quando nós nos arrependemos, nós não vamos querer ficar com aquele pecado. Nós vamos abandonar por completo aquela vida errada. Então é preciso nós entendermos que realmente existe uma bênção para nós, mas é necessário nós nos arrependermos por completo da nossa vida pecaminosa. Nós não podemos agradar ao Senhor se nós não nos arrependermos. Para concluir, Deus deseja que nós venhamos a nos arrepender. A vontade do Senhor é essa. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus quer abençoar o seu povo. Mas para que a bênção venha, é necessário que o povo se arrependa. Nós não podemos. E aí é interessante, irmãos. Às vezes, por causa de o povo todo paga. É triste, mas é uma realidade. Deus, Ele quer abençoar o seu povo. Mas às vezes, por causa de Deus não abençoa. Nós vamos lembrar da história de pecado de Acã. Acã, ele foi, Deus falou para não pegar nada. Acã foi e pegou lá uma capa, umas barras de ouro, e escondeu, como se pudesse esconder o Senhor. E o povo foi guerrear contra uma nação que era muito mais fraca. Josué nem consultou ao Senhor. Então vai lá, não precisa levar todo mundo não. Mas se fosse todo mundo, com certeza ali ia morrer muito mais gente. Aquela tropa que foi, eles morreram. E aí, por causa de Acã,
povo não recebeu a bênção da vitória. Então é importante nós entendermos isso, irmãos. O povo precisa estar junto, precisa se arrepender. Aí vem a questão de nós estarmos juntos, um orando pelo outro, um cuidando do outro, para que não haja pecado no nosso meio, para que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Isso é muito importante. Deus, Ele quer, é o desejo do Senhor. Deus, Ele quer abençoar. Mas talvez Deus não esteja, talvez não. Deus, se Ele não está abençoando, é porque tem algo de errado. Não é talvez, é com certeza. Se Deus não está abençoando, tem algo de errado. Vocês podem ter certeza disso. É o desejo do Senhor nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Mas se não está acontecendo a bênção, é porque tem algo de errado. Basta nós olharmos para a Bíblia. Não sou eu que estou falando. A Bíblia, ela nos afirma isso. Deus, Ele quer, é desejo do Senhor. Precisamos entender isso. E é interessante, que Deus, Ele não tem nenhuma, preste atenção, Deus não tem nenhuma vantagem em nos abençoar. O que o Senhor ganha em nos abençoar? O que o Senhor vai ganhar com isso? Agora nós temos vantagem. Nós temos. Quando Deus nos abençoa. Então, Deus poderia muito bem não nos abençoar. Porque para Ele, o Senhor, Deus não tem vantagem nenhuma em nos abençoar. Pelo contrário, se nós olharmos para a história do povo de Deus e olharmos para nós, o povo de Deus hoje, nós vamos ver que Deus, Ele tem dor de cabeça, Deus tem os problemas que Ele tem. Meu Deus do céu, eu vou falando e o povo vai fazendo a mesma coisa. Graças que o Senhor realmente é misericordioso, é longânimo, porque senão Deus já teria realmente nos consumido há muito tempo. Então nós precisamos entender que Deus não tem vantagem, agora nós temos. Então, se nós temos vantagem, então vale a pena sim viver uma vida que agrade ao Senhor. Se nós queremos as bênçãos, então precisamos fazer a nossa parte. E o mais interessante, irmãos, isso aí não tem como fugir, não tem como evitar esse encontro com Deus. Um dia, ou cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar com Deus. E aí fica aquela perguntinha: como vai ser? Como está a minha vida? Será que realmente eu tenho vivido uma vida que tem agradado ao Senhor? Para que no dia, quando eu encontrar com o Senhor, como é que vai ser? Quais são as palavras que nós vamos ouvir? Então é importante nós entendermos isso. A nossa vida, ela precisa ser uma vida dedicada ao Senhor, uma vida sincera diante do Senhor. Porque esse encontro não tem como. Nós já vimos aí vários filmes onde o personagem, ele foge da morte, ele evita a morte, ele engana a morte, mas não tem como enganar, não tem como fugir de Deus. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós vamos ter esse encontro com Deus. Todos. A Bíblia fala que todos, do pequeno ao maior, da criança até o mais idoso, todos vão ter esse encontro com o Senhor. E aí como é que vai ser? Nós precisamos entender que realmente é um assunto sério. Se nós formos ler a Bíblia toda, a Bíblia sempre vai tocar nesse assunto, sobre o arrependimento. Deus sempre falando: arrependam-se,
Arrependa-se. E essa mensagem, como eu já falei, continua até hoje. Essa mensagem continua até hoje. Deus falando para aqueles que são o seu povo ou não. Nós precisamos nos arrepender. E não adianta tentar enganar o Senhor. Falar para o Senhor, eu me arrependo. Mas se o nosso coração está totalmente contrário a essa decisão da qual nós estamos falando. Então é importante nós entendermos. Deus quer nos abençoar. Nós temos vantagens em se arrepender, em viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Qual é a escolha que você vai fazer? Essa é uma pergunta que somente você pode responder. Você que vai responder. Em cima do que o profeta Joel escreveu. Nos versículos 12, 13 e 14. Fica bem claro o que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos, todos os dias, pensar nisso. Perguntar ao Senhor se realmente nós temos vivido uma vida que tem agradado ao Senhor. Eu espero que a resposta seja sim, para que Deus venha abençoar a sua vida. Não existe uma outra maneira de nós agradarmos ao Senhor se o nosso coração não for sincero. Um coração sincero, ele vai obedecer ao Senhor, vai querer andar na presença do Senhor. E aí sim, nós vamos ver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Temos cantina, tá? É sopa de ervilha, é isso? Sopa de ervilha. Então, irmãos, depois do culto, podem dar uma paradinha ali na cantina ali e assim, aproveitar que está frio, tomar uma sopa. Então, irmãos, vamos orar, vamos estar encerrando o nosso culto nessa noite. Lembrando os irmãos, próximo domingo é Dia dos Pais. Nós vamos ter um culto pela manhã e também à noite. No terceiro domingo do mês de agosto, nós vamos ter a nossa ceia. Não, vamos deixar a ceia para o quarto domingo, porque no terceiro domingo vamos ter a programação dos adojovens. Então, esse mês, a ceia vai ser a celebração da ceia vai ser no dia 29, no quarto domingo, e vai ser à noite, tá? Então, dia 29, quarto domingo desse mês, vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Tá? Então vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa, onde viemos prestar o nosso culto ao Senhor, onde, Pai, nós louvamos ao Senhor através, ó Deus, dos louvores. Deus, falamos da Tua palavra, meditamos na Tua palavra, ó Deus, que o Senhor tenha recebido esse culto, ó Pai, diante do Senhor como um cheiro suave, Pai. Ó Deus, que essa mensagem nós possamos, ó Pai, refletir, e aquilo que eu deixei de falar, o Teu Santo Espírito possa estar complementando em cada coração aqui, Pai. E que possamos, ó Pai, sair daqui entendendo que é um desejo do Senhor que nós venhamos a viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que o Senhor quer abençoar. Esse é o desejo do Senhor. Então que nós possamos, ó Pai, nos arrepender daquilo que está, ó Deus, atrapalhando
a nossa caminhada com o Senhor. Aquilo que está, ó Deus, atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor. Aquilo que está, Deus, atrapalhando, ó Deus, a nossa relação. Então, que nós possamos nos arrepender, Deus, daquilo que nós estamos fazendo de errado. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, mais uma vez, esteja nos abençoando, Pai. Esteja cuidando de cada um de nós, como o Senhor já está cuidando, Pai. Mais uma vez, ó Pai, eu quero pedir, ó Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa agora nos levar em paz para os nossos lares, amparados e protegidos pelo Senhor. Nos conceda um restante noite na Tua presença. Que possamos ter um sono reparador. E sendo da Tua permissão, possamos contemplar mais um raiar do dia. Todas essas bênçãos eu venho te pedir e já te agradecer, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada família aqui representada e com o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. A igreja diz amém, irmãos. Deus abençoe. Deus conceda a cada um de vocês uma semana abençoada. Com oração silenciosa estamos assim terminando o nosso culto.